É isso aí, estamos mais em um podcast Histórias das Copas. Eu sou Luiz Souza, estou juntamente com Flávio Moisés e a gente vai estar falando mais sobre as histórias das Copas do Mundo, esse torneio magnífico que é realizado de 4 em 4 anos. E assim antes de eu iniciar aqui, a gente falar do nosso tema de hoje, onde já falamos aí do tricampeonato do Brasil, já falamos dos 2 títulos da Argentina, já falamos do carrossel holandês, que não ganhou a Copa, mas jogou bonito, a Alemanha Ocidental, que depois, vamos ser só a Alemanha só, por aí, juntou os títulos, e vários outros países. Mas antes, Flávio Moisés, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Histórias das Copas. Olá, Luiz Souza, olá a todos os amigos que nos acompanham nesse momento. Realmente a gente já falou sobre vários títulos, né, já desde 1930, falamos sobre o Brasil, que já ganhou alguns títulos aí, mas vamos falar ainda mais agora com a Copa de 1994. Isso aí, a Copa de 1994, após um bom desempenho de Camarões na edição anterior, a de 90, que foi realizada na Itália, a FIFA decidiu oferecer uma terceira vaga para o continente da África. A Copa do Mundo de 94 ocorreu nos Estados Unidos, a terra do Tio Sam, mais conhecido por terra do Tio Sam, né? 147 países participaram das eliminatórias. E olha só, Uruguai, a Celeste Olímpica, Inglaterra ficou de fora, Portugal ficou de fora, França e Dinamarca. E Dinamarca de 90 era a sensação da era de ouro da Dinamarca. Tá quase, pode-se dizer, equiparada a essa Dinamarca de hoje em dia. Tem o Schmeichel no gol. Na época, se não me engano, era o pai do Schmeichel, que era goleiro também na época de 90, né? Tinha aquela geração de ouro da Dinamarca. Mas foi campeão da Eurocopa, mas não foi para a Copa. Foi uma frustração grande para os dinamarqueses, né? E assim, Flávio... Também, Luiz, né, teve outras seleções que se complicaram e quase não foram para a Copa. Caso da Argentina, a Argentina que teve que ir para uma repescagem contra o Paraguai. O Brasil quase ficou de fora dessa Copa, foi decidido no último jogo. Viu, do Brasil. No último jogo contra o Uruguai, no Maracanã, com aquele jogo histórico com 2 gols do Romário. E o Chile também ficou de fora por conta de uma punição. Que o goleiro Rojas, né, acabou simulando ter sido atingido por um foguete no jogo contra o Brasil também no Maracanã. Então o Chile também ficou de fora. Então várias seleções, podemos dizer com uma certa tradição, ficaram de fora dessa Copa do Mundo de 1994. A anfitriã da Copa, a seleção dos Estados Unidos, foi eliminada nas oitavas de final pelo Brasil. Os brasileiros continuam na competição, ainda venceram a Holanda, né? Mas antes da gente chegar na segunda fase, vamos falar um pouquinho da primeira fase? Tem alguma informação aí da seleção brasileira na primeira fase daquela Copa do Mundo, Flávio? Sim, o Brasil ele chegou bastante desacreditado nessa Copa do Mundo, justamente por conta da campanha ruim nas eliminatórias que a gente já comentou aqui. Mas surgiu uma dupla que estava muito entrosada, que foi Romário e Bebeto, a seleção também dirigida... Que dupla, viu? Que dupla. A seleção também depois de Pelé e Garrincha, eu acho que foi a dupla sensação da Copa, viu? Depois de Pelé e Garrincha. Falando em dupla, realmente a gente dá em dupla, né? Isso, porque teve várias equipes, né, podem dizer assim, de seleção brasileira que foram até melhores, mas falando de dupla, realmente, Bebeto e Romário, podemos dizer que foi a melhor após Pelé e Garrincha. Então o Brasil era dirigido pelo Parreira e também pelo grande vencedor Zagallo, né, que era coordenador técnico, e passou liderando o seu grupo na fase de grupos, vencendo a Rússia por 2-0, venceu o Camarões por 3-0 e empatou com a Suécia em 1-1. E todos esses jogos, Romário marcou um gol. Então Romário já iniciava aí essa Copa do Mundo muito bem na fase de grupos. Nas oitavas, conforme já falei aqui, o Brasil passou pela anfitriã, né, no caso dos Estados Unidos. Detalhe, foi no dia da independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho. Eita, rapaz. E assim, aí passou, e aí chega às quartas de final. Eu não tinha nascido ainda. Eu e o Flávio, nós estamos já nascendo já do meio da década de 90 em diante. Mas, para quem assistiu, quem lembra, a gente tem registro dos vídeos aí, a gente assiste tudo. Mas aquele gol do Romário, aquele gol que ele chega pulando,
contra a Holanda, aquele gol foi magnífico. Ali foi um... Se você pode usar algumas imagens daquela Copa de 94, essa não pode ficar de fora. Não tem nem como ficar de fora a imagem desse gol. E o gol do Branco também, né? Isso. Aquele gol do Branco, rapaz. O Mário se desviou. Meu amigo, quem sabe botou um GPS na bola, a bola deu uma curva por fora. Rapaz, ninguém nem viu aquela bola, viu? Os 3 gols foram marcantes, né? O do Bebeto não foi nem muito pelo gol, mas por conta da comemoração, que foi o gol que ele fez o Embala Neném, né? Que em homenagem ao seu filho Matheus, que ficou conhecida aí essa comemoração. E também o Bebeto marcou um dos gols, o Brasil venceu por 3-2. Aí, em relação a isso, já falando sobre o Brasil passou pela Holanda, né? Esse jogo que citamos aqui agora, e também bateu a Holanda, bateu a Suécia, uma das surpresas do torneio, né? Que até na primeira fase, como você citou aí, tinha empatado com o Brasil, viu? E ainda, aí também em semifinal de 94, a Bulgária foi outra grata surpresa. A Bulgária... Mas a Bulgária, hoje em dia, ninguém tem nem mais tradição de futebol na Bulgária. Tem o Levski Sofia, que é o time lá da Bulgária que ainda joga a Liga dos Campeões, quando consegue passar da primeira fase, já vai para a fase de grupo, mas fica pelo caminho. Mas até então, até o que a gente tem conhecimento, é a equipe mais tradicional da Bulgária. Mas a Bulgária chegou longe naquela Copa, viu, também. Foi uma grata surpresa. E assim... já passando, né, semifinal, né, falamos aqui agora das semifinais, né, Flávio? Antes da final, se você tinha alguma coisa para falar aí, só que na final eu quero trazer a escalação do Brasil, se você tiver para falar algo a mais ainda. Foi essa Copa do Mundo, né, ela, apesar dos Estados Unidos não ter uma grande tradição no futebol, até mesmo teve um episódio que na estreia, no jogo de estreia da Copa do Mundo, os torcedores que estavam nas arquibancadas comemoraram lateral, porque não sabiam o que significava. Mas foi a Copa do Mundo com a maior média de público. Foi 68.991 espectadores por jogo. Então, foi uma Copa do Mundo que muitas pessoas assistiram. Também foi a primeira Copa em que a vitória passou a valer 3 pontos e que os jogadores usaram o nome das costas das camisas. Também foi marcada pelo calor. Se o pessoal acha que aqui faz calor, em Sobral, né, Luiz? Faz calor. E imagine, então, 46 graus. Isso foi o registrado em um jogo entre a Alemanha e Coreia do Sul. Foi 46 graus. Então, e olha só, teve reclamação de gol, de calor, mas não pode colocar na culpa da ausência de gols, porque teve muito gol. A média de gols foi 2,7 gols por jogo naquela Copa. Foi uma média altíssima para os números atuais, né? E assim, o Brasil praticamente, embora tenha empatado no seu terceiro jogo contra a Suécia, mas a Suécia, na época, era uma zebra, uma grata surpresa. Mas o Brasil pegou confiança durante a Copa de 94. Conforme você falou aí, já estamos aqui, o Brasil foi para aquela Copa no sufoco. E a pressão era grande. Por quê? 24 anos sem ganhar um título. 24 anos. A última tinha sido em 70, na era Pelé ainda. E assim era uma cobrança esmagadora em relação àquela seleção. Só encerrando ainda as curiosidades sobre a Copa do Mundo, né? Foi marcada por alguns episódios ruins. O zagueiro Andrés Escobar, da Colômbia, na derrota por 2-1 dos Estados Unidos, ele marcou um gol contra e, ao retornar ao seu país, ele foi assassinado por uma suposta vingança de um grupo de apostadores que perdeu dinheiro com a derrota da Colômbia. Então, também foi marcado por episódios ruins. Porque naquela época, final da década de 80 para o início da década de 90, os cartéis de Medellín, os cartéis da Colômbia, eram fortíssimos. E em relação ao tráfico de drogas, tinham diminuído bastante o número de traficantes. Os governos, até governo fora da Colômbia, começou a agir para diminuir, para coibir isso aí, para diminuir esses cartéis. E assim eles partiram muito para as questões de apostas. E quando partiu para apostas, em busca de mais dinheiro, essa questão toda, né? Infelizmente tiraram a vida de um cara porque contrariaram as suas apostas. É um dado triste aí dessa Copa aí para a seleção da Colômbia, né? Em relação ao Maradona,
Porque o Maradona, ele chegou aí à Copa. Porque ele foi pego Desculpa. no exame antidoping, mas foi no jogo contra a Grécia, em que a Argentina venceu por 4-0, foi durante a Copa do Mundo. Então ele saiu pela porta dos fundos. Poderia ter sido a despedida dele excelente, né? Fazendo uma boa Copa, até porque em 90, né, ele também fez uma boa Copa, levando a Argentina até a final. Porém, acabou saindo pela porta dos fundos, sendo pego aí no exame antidoping. Triste dado de um grande jogador, né? Que foi Maradona, né? Uma coisa que eu me lembro aqui, falando do Maradona, eu me lembrei aqui, que eu trabalhava aqui na Rádio Ceará, eu tava até fazendo um jornal, eu me lembro como se fosse ontem, assim que saiu a morte do Maradona. Eu anunciei na hora que eu vi aqui, eu me lembro aqui, na hora que eu vi assim, Diego Armando Maradona morre há tantos anos, não tô lembrado da idade que ele faleceu, né? Chega, eu me arrepiei todo na hora e dei a notícia, né? Porque o nosso papel é de dar a notícia assim que a gente apura a notícia e informar. E assim eu tenho essa lembrança, não digo feliz, né? Porque foi o falecimento do astro Diego Maradona, um grande jogador que foi, mas infelizmente seu extracampo lhe atrapalhou bastante. Vamos escalar o Brasil, Flávio? Vamos escalar o Brasil, o time titular, vamos pro time titular. Olha só, uma coisa que é um pouco hipócrita meu comentário agora, porque eu tenho camisas de números altos, camisas de time de números altos. Mas essa seleção da Copa de 94, ela usou bem direitinho, até hoje em dia usa, né? Mas só que tem muitos times hoje em dia que é uma bagunça medonha. Bota um 77 para um jogador, bota um 65, um 65, é uma coisa assim, não é nem basquete, né? Mas, olha, mas achei bem bacana aqui a escalação. Eu vou trazer aqui a escalação, acho que aqui tá em sequência a mesma do time, não a mesma do time titular, mas eu vou trazer aqui por número mesmo, vamos lá. Goleiro Taffarel, tava jogando no Reggiana da Itália, que hoje acho que nem existe mais, tá nas categorias lá bem abaixo, na série lá abaixo, né, na época. O Taffarel jogou muita bola ali naquela Copa de 94. Quem lembra do Vai que é tua, Taffarel, né? Vamos lá, vamos escalar. Taffarel, Jorginho, que tava jogando no Bayern, Ricardo Rocha, que tava no Vasco, Ronaldão tava jogando no Japão, Mauro Silva tava no La Corunha, Branco jogando no Fluminense, Bebeto estava no La Corunha na época, né? O Dunga no Stuttgart da Alemanha, o Zinho no Palmeiras, o Raí, eita, que timaço, viu? Raí, camisa 10, viu? Raí no Paris Saint-Germain, olha só aqui um dado aqui, importante, vou falar no Raí. Quando tem um jogador de alto nível jogando no PSG, o Brasil é campeão. 94, Raí tá jogando em alto nível pelo PSG, foi campeão 94. Pai, não vai querer. Ronaldinho Gaúcho, 2002, tava jogando bem no PSG, Brasil campeão. Neymar tá comendo a bola agora. Será que vai continuar essa estatística? Não vamos nos iludir facilmente, né? O diferença é porque em relação ao Raí, né, que ele foi reserva, né? Ele acabou perdendo a titularidade porque até mesmo no esquema do Parreira, ele acabou optando por colocar jogadores um esquema mais defensivo para dar liberdade pro Romário e pro Bebeto, mas praticamente todas as partidas o Raí acabou entrando, né, nessa Copa do Mundo. Romário tava no Barcelona na época, o Zete, goleiro aí do São Paulo, era. O Zete pegou muita bola, ô cidadão. Aldair, que era zagueiro da Roma, o Cafu, que tava no São Paulo, viu? O Cafu bem novinho, né? Márcio Santos estava no Bordeaux da França, Leonardo, que já foi dirigente do PSG, estava no São Paulo, Mazinho estava no Palmeiras na época, o volante lateral direito, Paulo Sérgio Meia estava no Bayer Leverkusen, o Miller estava no São Paulo, Ronaldo Fenômeno, um garotinho aí, né, que depois disso é só história, né? É só uma história gigantesca aí. Na época tava no Cruzeiro, né? O Viola tava no Corinthians e o Gilmar, goleiro, tava no Flamengo. Olha só que timaço que o Brasil jogou aquela Copa e chegou desacreditada por conta dos resultados ruins, mas que ganhou confiança no decorrer aí da competição nessa seleção brasileira. Aquele uniformezinho amarelo, bem tradicional. E é uma época que os jogadores, até acho que isso chegou até na Copa de 98 e 2002, os jogadores colocar a camisa por dentro do calção, né? Aquele negócio. Eles faziam muito isso, é uma tradição, não é uma questão de obrigação nem nada, não vai diferenciar
qualidade nenhuma, não. Mas eu acho bacana essa questão, o cara colocar a camisa dentro do calção, tudo. E é uma questão de estar arrumado, sei lá, não sei nem dizer, mas eu acho legal. Não vou aqui dizer assim, nem trabalho com moda nem nada. Mas é uma coisa que eu achava bem bacana, né? Essa questão. E uma coisa que também, até as pessoas, né? Havia um certo respeito entre todos. Naquela época, entre os integrantes da seleção brasileira. É muito grande o respeito. Você fala de A gente via mesmo que os caras eram comprometidos mesmo. Por isso que muita gente sente falta da seleção de 94, né? Você tá falando de respeito, mas também tinha muita união. Esse grupo, isso. Eles em todas as partidas da Copa do Mundo, eles entravam de mão dadas. Então, mostrava que o grupo tava unido. E quando o grupo tá unido assim, e com a qualidade que tinha, né, a seleção brasileira, muitos falam em Romário e Bebeto, mas você trouxe aí o elenco da seleção, com grandes nomes, né, que marcaram a história. Então, isso acaba facilitando para que uma equipe conquiste um título como é a Copa do Mundo. É necessário sempre ter essa união, ter esse respeito. E então, é por isso que deu muito certo a seleção brasileira de 1994. Chegamos na final. Para a final, o Brasil jogou um pouco mais ofensivo. E a Azul jogou extremamente, excessivamente defensiva. Aí, meu filho, não tinha outra coisa, não. Era para dar 0-0 daquele jogo. O Brasil chutou 22 vezes ao gol de Pagliuca, o goleiro da Itália, contra 6 da Itália. E acreditou na vitória até na prorrogação. Quando o Parreira trocou o Zinho por Viola, um atacante genuíno, né? E Romário desperdiçou uma bola sobre as traves. Algo bem emblemático. Eu acredito que quando o Romário desperdiçou aquele gol, o brasileiro tava assim, essa era a chance do Tetra, que a gente tá esperando há 24 anos. Eu não era nascido não, mas eu acredito que aquele gol que o Romário perdeu, a galera imaginou, pronto, perdemos a Copa, vamos pros peitos, vamos perder pra esses cabros. Aí o jogo acabou 0-0, e aí começou-se os pênaltis. Quem começou foi a Itália, se eu não me engano, salvo engano, foi o Baresi que chutou pra fora, o primeiro. Aí vai, aí os brasileiros, bora abrir, vamos sair da frente. Aí vai lá, Márcio Santos chutou nas mãos do Pagliuca, macho. Aí a sequência, vai. Aí tem o Albertini, fez 1-0 pra Itália. Aí, né, craque, Romário, baixinho, fez o seu, né, empatou pro Brasil. Mas olha só, o que eu falei aqui, craque, né, faz o seu. Mas todos nós torcedores de futebol que acompanham o futebol, a gente acompanha. Tem um negócio tão brabo, jogador, o craque do time tem uma mania de perder pênalti decisivo, que é uma maravilha, né? Mas o Romário acertou o dele, né? Aí vamos lá. Evane acertou. O Branco empatou de novo para o Brasil. Massaro para a Itália, chutou para uma espetacular defesa de Taffarel. Aí começou aquele velho bordão do Galvão Bueno. Vai que é tua, Taffarel! Começou aí, já começou nessas cobranças de pênaltis, né? Foi bem mais significativo. Eu já vinha usando, mas foi bem mais enfático nessa aí, do vai que é tua, Taffarel. Aí o Dunga, com muita raça, virou pro Brasil 3-2. Restava. Aí vai crack, confirmar, né? O que eu acabei de falar. O craque tem mania de perder, cara. Isso é na Itália, é no Brasil, em qualquer lugar. O cara são humanos. Quem bate lá são humanos, ele tá susceito a perder, pode acertar. Mas é questão também do cansaço tudo. Muita gente diz assim, pênalti é loteria. Eu não concordo com pênalti é loteria. É questão do como é que está o estado físico de quem vai bater, de quem vai defender, psicológico, questão também do posicionamento, tudo aí vai. Esse negócio, né? Não tem história de pênalti é loteria, não. É isso. E aí, cara, Bade chutou pro alto. Aí começou outro bordão. É tetra! Acabou, é tetra! Aquela imagem, Galvão Bueno Pelé. E o Pelé que estava sendo comentarista naquela final, foi convidado pela TV Globo para ser comentarista naquela Copa do Mundo, cara. Foi uma coisa espetacular, né? Aquela Copa do Mundo. Muito emblemático, porque o Pelé, né, foi o último, estava na última
o último título do Brasil na Copa, né? Foi um dos maiores responsáveis pela última conquista, né? Isso, então assim. Ele está lá comemorando também na transmissão, também foi muito emblemático. E a narração do Galvão Bueno, grande narrador, né, em relação a isso, acabou justamente em relação ao jejum do Brasil, que é o maior vencedor de Copas, e naquele momento passava por um longo período sem vencer uma Copa do Mundo, então foi realmente bastante emblemática, e essa Copa de 94 ficou marcada na história. E aí, quem cobriu a Copa daquela época, a Globo, mas me perdoe as outras emissoras, mas a narração da Globo, aquela Copa do Mundo, com esse tetra do Galvão, né, ficou na história, né? A Bandeirantes também acompanhou, né, fez a cobertura da TV, pela TV brasileira, o SBT, e o Sport TV, que na época foi criado, né, que é um canal fechado aí da Globo. E olha só, cara, os locutores na época, Galvão Bueno, que estamos aqui, Oliveira Andrade, que hoje está na Band, e Kleber Machado, bem novinho, já estava narrando já, né? E olha só os comentários, Pelé, o Raul Plasma e o Arnaldo César Coelho, o cara que criou a profissão de comentarista de arbitragem, né? Arnaldo César Coelho. Não, mas a gente esquece um pouco da Band, mas a Band, cara, com Luciano do Vale, meu amigo, que saudade do Luciano do Vale, viu? Saudade adorava muito. Jogo do Brasileirão, do São Paulo, com o Luciano do Vale narrando, sempre narrava. Até o futebol feminino também, ele foi um cara bem bacana em relação à seleção brasileira. É isso aí, né? Esse foi... Vamos terminar mais alegre, mas esse episódio o Brasil foi campeão, Flávio. Acabou o jejum. E assim, acabou o jejum de 24 anos o Brasil sem vencer. Encerrando aqui, Copa de 94. Olha só a Copa de 94 pra mim, Flávio. Foi a última Copa que eu ainda não tinha nascido. Agora, os próximos episódios são Copas de onde eu nasci, de épocas em que eu já nasci. 98 eu não tinha nascido ainda não. E as minhas lembranças de criança dessas Copas, né? E eu vou falar dos próximos episódios, certo? Você ainda é mais novinho do que eu, então você não viveu a Copa de 98, né? Não. Mas eu vivi pouquinha coisa, mas eu vivi. Galera, muito obrigado por mais esse episódio. Curte a gente, compartilha aqui o nosso podcast em todas as redes sociais da Rádio Ceará. Dá uma ajudinha aí a gente, pega o link, coloca no seu status, no seu WhatsApp, manda pro seu amigo. Olha só aqui, vamos falar, olha, a Copa do Mundo tá chegando, olha aqui. Aquele grupo da resenha do Racha que você quer mandar pro seu amigo, manda aí, dá uma forcinha pra gente aí, pra gente acompanhar, pra gente ter mais visibilidade com o nosso conteúdo. Valeu, Flávio, e até a próxima do Histórias das Copas. Valeu! Valeu, Luiz. Valeu a todos os amigos que nos acompanham. E compartilhem, interajam nas redes sociais da Rádio Ceará. E a gente agradece a todos pela companhia no nosso podcast Histórias das Copas.